Evangelho do 15º domingo do tempo comum, ano A. Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 23. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para perto do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. Ele usou comparações para ensinar muitas coisas, dizendo: Certo homem saiu para semear. Quando espalhava sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar de muita pedra e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. E quando o sol apareceu, queimou as plantas que secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e abafaram as plantas. Mas as que caíram em terra boa, produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus disse ainda: Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Então, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Por que é que o Senhor usa comparações para falar com eles? Jesus respondeu: A vocês, Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a eles não, porque quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda, mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso comparações para falar com eles, porque eles olham e não enxergam, escutam e não ouvem nem entendem. E assim acontece com eles o que disse o profeta Isaías: Vocês vão ouvir, mas não vão entender. Olharão, mas não enxergarão nada, porque a mente deste povo está fechada. Taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se não fosse assim, seus olhos poderiam ver e seus ouvidos poderiam ouvir. A mente deles poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo: Mas vocês, como são felizes, porque seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Lembrem-se disto: muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então escutem e aprendam o que a comparação do semeador quer dizer. Aqueles que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como a semente que cai perto do caminho. Satanás vem e tira o que foi semeado neles. A semente que cai no meio de muita pedra são os que ouvem a mensagem e a aceitam logo, com alegria. Porém, duram pouco, porque não têm raiz. Quando os sofrimentos e as perseguições chegam por causa da mensagem, logo desistem. Outros se parecem com a semente que cai entre espinhos. Eles ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas, elas sufocam a mensagem e eles não produzem frutos. E as sementes lançadas em terra boa são aqueles que ouvem a mensagem, entendem e produzem frutos. Uns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais. Palavra da salvação.
Jesus continuou dizendo: mas vocês, como são felizes, porque seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Lembrem-se disto. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então escutem e aprendam o que a comparação do semeador quer dizer. Aqueles que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como a semente que cai perto do caminho. Satanás vem e tira o que foi semeado neles. A semente que cai no meio de muita pedra são os que ouvem a mensagem e a aceitam logo, com alegria. Porém, duram pouco, porque não têm raiz. Quando os sofrimentos e as perseguições chegam por causa da mensagem, logo desistem. Outros se parecem com a semente que cai entre espinhos. Eles ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas, elas sufocam a mensagem e eles não produzem frutos. E as sementes lançadas em terra boa são aqueles que ouvem a mensagem, entendem e produzem frutos. Uns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje começa com uma grande multidão reunida em torno de Jesus. As pessoas se sentem por vezes chamadas a ouvi-lo e em outras simplesmente curiosas. Jesus não fala claramente, ele usa parábolas e passa a mensagem através de comparações com fatos corriqueiros da vida daquelas pessoas simples, para facilitar a compreensão. A parábola desse evangelho é conhecida como a parábola do semeador, onde Jesus é o semeador generoso, que não esconde a semente que é a sua palavra, e mostra que ela cai nos mais diferentes tipos de solo, pois seu chamado é para todos. Essas sementes possuem em si o germe da vida, que germinará ou não, dependendo do cuidado com o terreno onde foi semeada. A forma como Jesus falava ao povo intrigava seus discípulos, que o questionaram. Por que é que o Senhor usa comparações para falar com eles? Jesus então explica que eles, seus discípulos, são capazes de entender o que ele diz, porque estão comprometidos com a sua pessoa. E os outros não entendem, porque estão fascinados pelas tentações provocadas pela injustiça e pela falta de amor ao próximo. Só há uma maneira de compreender os mistérios do reino: tornando-se discípulo de Jesus. Só quem o aceita como o Messias é que o reconhece e vê o projeto de Deus se realizando. Quem não adere a Jesus e à sua prática se torna insensível no ouvir, no ver e no compreender, que tem suas raízes mais profundas na insensibilidade do coração, no fechar os olhos e ouvidos para as necessidades dos outros, culminando na incompreensão. O tipo de cristão ideal é identificado com o terreno bom. Ele ouve a palavra, compreende e a coloca em prática.